Boa tarde, pessoal. Infelizmente não pude estar aí. Tá um pouco uma correria aqui. Eu fiz minha apresentação, né, do meu projeto. Meu projeto se chama Entre Pipoca, Ensino e Vivência, aplicando atividades pedagógicas através de curtas-metragens na educação no campo. Então, o meu objetivo nesse projeto, nesse tema assim que eu escolhi, foi relacionar a questão do cinema, que é uma área que eu gosto muito e conheço bastante, foi base da minha monografia, da minha iniciação científica. Falar um pouco sobre as práticas de ensino, sobre a questão das políticas públicas de ensino no Brasil, né, a importância da educação no campo e tal, e falar um pouco da vivência do aluno. Então, ligar os três, falar um pouco da representação, da importância desse aluno se ver nesse processo educacional, como ele faz parte dos sujeitos, e aí ter ligar com o cinema que ele consome, né? Então, pensei em curta-metragem porque é menor o tempo, mas o aluno absorve mais, principalmente hoje que é uma geração que gosta de vídeos curtos, né? A gente tem a geração de TikTok e tudo mais, que vídeos longos acabam sobrecarregando essa geração. Nesse projeto, minha introdução, eu falei um pouco sobre a questão da educação na sua formação, né, do importante do ambiente escolar, de como ele forma essa questão social, de como a educação do campo ela é necessária para lidar não só pela questão da identidade do aluno, mas também para entender ele como um sujeito, como participador de uma história, participador da sua luta social, do seu movimento social, não ser apenas uma escola rural, né, que a gente reproduz os ensinos do campo, da cidade no campo. Não, a gente tem que fazer uma representação, trabalhar com a questão da vivência, trabalhar com a questão do conhecimento prévio, dessa formação prévia, do que esse aluno tem de conhecimento de base, valorizar isso, trabalhar essa base, trabalhar com a concepção do seu sentimento de pertencimento. Né? Então a escola faz esse processo. E aí também falei um pouco sobre o cinema. Né? Como o cinema ele é uma indústria que ele movimenta muito a nossa sociedade. Desde o processo de que ela era do cinema no sentido físico, né? Até hoje, quando a gente vai para as plataformas de streams, que a gente vai para essa indústria cultural que ela absorve e molda muitos valores. E aí, principalmente, estereótipos. A gente pode pegar um pouco do estereótipo que a pessoa do campo ela é, né? Principalmente na época dos anos 60 e 70, que um dos artistas aí mais conhecidos brasileiros, que é o André Mazzaropi, que ele era um dos maiores conhecidos do público brasileiro, e ele traz uma imagem do Zeca Tatu, e aqui fica representado para as pessoas do campo, e principalmente isso vai se apresentar também no contexto social do ignorante, do que não tem conhecimento, do que pode ser manipulado. Então, meu objetivo nesse projeto, nesse foco aqui, nessa introdução, foi falar um pouco sobre como o cinema ele foi se introduzindo como prática pedagógica, como ele foi se introduzindo na escola, mas muitas vezes sem criticidade. Né? A gente não trabalha com roteiros, muitas vezes a prática pedagógica é só a exibição do vídeo, a gente não tem uma plataforma para fazer com que o aluno se sinta representado, se sinta interligado com aquele conhecimento. Então, a necessidade de trabalhar com essa parte física, né, nesse projeto. Então, existe isso. Então, se torna-se um dos assuntos que muitas vezes as pessoas não se para o aluno ele não se identifica, ele não se sente representado. Então, meu objetivo é trazer três curtas-metragens. O primeiro se chama Vida Maria. Ele vai discutir sobre a importância da educação, como ela é negligenciada, como a sociedade ela coloca aquela imagem, principalmente para as mulheres, que elas não podem estudar, que elas não podem ter esse contextão dessa visão. O outro é uma entrevista do projeto Human com Maria. É uma mulher que ela conta sobre a questão dela do campo, da conquista da terra, da educação, da importância da educação para ela, da necessidade e assim também como a questão da terra, como ela buscou sua terra, como ela faz parte do movimento social que é o Sem Terra, onde ela está localizada, onde ela conseguiu através de muita luta. Então ela faz interligação entre a educação e a necessidade. E o último é Calango-Lango, porque ele fala um pouco sobre a questão principalmente da produção, da questão da terra, da importância da terra para essa sociedade, para esse produtor, como é importante cuidar, como é importante a questão das chuvas, de entender. Então, para esse aluno, ele se vê naquela comunidade, naquele processo de plantio, da produção da agricultura familiar, dessa vivência nesse espaço, interligar sobre a questão do conhecimento, do como ele vai ser produzido. E aí os três vídeos, eles trabalham
como realidades diferentes, mas que traz um pouco sobre a questão da formação da educação, da importância do conhecimento, da importância do conhecimento prévio e que quebra esse paradigma do Zeca Tatu, né? Então foi meu foco. Então, meus objetivos, vou dar um zoomzinho aqui, professora, só para poder ver aqui, mas eu vou ler melhor. O primeiro objetivo é desenvolver práticas pedagógicas que sejam efetivas para valorização da vivência e conhecimento dos alunos do campo através de curtas-metragens que representam a importância da educação no espaço em que eles vivem. Então, esse é o primeiro foco. Os objetivos específicos é analisar os conceitos de cinema e de história, relacionar os meios de comunicação de massa e sua influência cultural, discutir a representação cultural presente no cinema, apresentar o conceito e discutir sobre políticas públicas educacionais brasileiras, identificar as causas e consequências da falta de estratégias assertivas na educação do campo, contextualizar os curtas Vida Maria, Entrevista com Maria, Projeto Ruman, Calango Lango e a realidade do aluno do campo, e por último perceber os estereótipos e as representações políticas e culturais dos povos do campo na mídia. Eu vou dividir esse projeto, esse artigo em si, em 3 partes. Ele vai ser trabalhado em 3 tópicos em si. O primeiro é sobre o cinema e a indústria cultural, como fala esse processo do cinema, da história do cinema, como ele se formou, como ele se torna parte da indústria cultural, interligando com as práticas pedagógicas, como é que o cinema começou a entrar na escola, como é que ele se tornou visibilizado, como ele se tornou uma realidade para a sociedade. Depois eu vou fazer uma parte falando sobre analisando as políticas públicas educacionais no Brasil e a história da educação no campo. Então falar um pouco sobre como a importância das políticas públicas, como elas foram formadas, principalmente das leis, né, da questão da formação da LDB, das leis, por exemplo, das 10.639, depois da 11.635, que é a questão do ensino do indígena, do ensino do negro, da cultura afro-brasileira. Da importância desses projetos, da importância da educação do campo, da formação do campo, como ela foi introduzida no Brasil, como ela se tornou uma prática, como ela ainda é muito... falta ainda estratégias para conseguir chegar nessa população do campo, uma educação que trabalhe com os ligamentos de Paulo Freire, com a questão do lúdico também, né, do conhecimento, da preparação dessas representações. E por último, esse daqui eu não projetei tanto, não desenvolvi tanto ainda, pela questão de orientação, de leituras ainda falta um pouco ainda de minha parte mesmo. Eu vou falar em Pipocas, Livros e Lutas, que é um pouco sobre a questão dessa interligação da representação, de trazer sobre esse projeto a luz, como eu falei, né, das representações desses vídeos com os alunos, desses curtas-metragens, nessas análises desses curtas-metragens, de como trabalhar com roteiros especializados para que esse aluno possa conhecer melhor, desenvolver melhor a criticidade, poder trabalhar no seu contexto social, na sua comunidade, esses vídeos, falar sobre sua vivência, se sentir representado e principalmente sair dali um material onde que esse aluno possa desenvolver mais atividades e conhecimentos. Então, um cronograma, né, que é levantamento da bibliografia, das atividades e tudo mais, de análise e tal. Bom, essa é minha apresentação. Peço desculpa a correria, espero que não fique muito longo. O projeto eu vou estar enviando. E obrigado a todos. E um ótimo encontro aí, pessoal. E a gente se vê em breve, tá bom? Um beijo a todos.